Se eu fosse o rei no lugar de Vil, eu nunca seria passado pra O trás Rico pra e queimar o Lázaro, dia. resumo do capítulo de terça-feira, 28 de julho. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. E não de modo inconsequente. Não ouse me criticar. Joana chega em casa chorando e Lana pergunta o que houve. Muito abalada, Joana não consegue falar. Em seguida, Zelfa fala que sua resposta é sim. Zadok não consegue conter a alegria. Zelfa fala que ele terá que fazer o pedido a Zack. Zadok pergunta como ela está se sentindo. Zelfa diz que muito bem. Zadok fala que nunca pensou que pudesse sentir novamente uma alegria tão grande. Zelfa fala que para ela é a primeira vez. Ravina comemora a felicidade do pai. Absalom vê Larsa incomodando uma mulher e pede para ele deixá-la em paz. Larsa pede para Absalom ir cuidar da própria vida. Absalom fala que Larsa ainda vai pagar caro pelo que fez. E diz que sabe que ele se aproveita das mulheres, mas isso vai acabar. Em seguida, Nicolau fica surpreso com o pedido de Kidish de fazer uma mão para Arioque. Kidish fala que não vai poder pagar. Nicolau diz que não vai cobrar pelo serviço, pois afinal é para uma boa causa. Malca está inconsolável com a morte de seu pai. Zack lamenta a atitude cruel do rei. Malca se culpa por não ter impedido o pai de ir à sala do trono. Lia chega e apoia Malca. Enquanto isso, Joana conta que a mulher estava deitada com Asher sobre o filho que ela disse ter. Ilana fala que não faz o menor sentido, ainda mais depois do milagre que Asher presenciou. Dana fala que a história está muito mal contada. Joana fala que sabe, mas uma coisa é o que ela sabe e outra é o que viu. E conta que Zack ficou tentando acalmá-la dizendo que os homens são assim. Ilana e Dana ficam desconfiadas ao saberem que Zack estava lá. Ilana fala que Joana precisa conversar com Lázaro antes de tomar qualquer decisão. Dana fala que a irmã precisa tirar essa história a limpo. Rebeca e Débora chegam na casa da Lua para visitar Shag Shag. Shag Shag fica feliz de ver a neta que pergunta se a avó não queria mais vê-la. Shag fala que ficou com vergonha do vexame que fez. Débora vai falar com Arioque, e fala que se ele é amigo de sua avó é um homem bom e diz que ele não deve beber. Débora fala para Arioque ter fé e diz que ele perdeu a mão, mas Deus pode dar muito mais a ele. Asher ora a Deus e fala que não está entendendo o cheiro de cerveja em seu corpo, mas confia no Senhor. E agradece pelos pães de mel e diz que ninguém vai tirar a paz que sente. E lamenta por ter demorado tanto para ter se entregado ao Senhor. E ao se lembrar do passado diz que desperdiçou muito tempo com sua teimosia. E felizmente Joana também é teimosa e não desistiu dele. E sabe que Deus se importa com eles e só gostaria de saber o que aconteceu na cela enquanto estava dormindo. Enquanto isso, na sala dos sábios, Daniel diz a Zack que sente pela morte de Zack. Zack lamenta por ter chegado na sala do trono tarde demais. Zack sai para avisar a família sobre a morte do sogro. Preocupado, Abednego diz que se o rei fez isso com o sogro do governador, nenhum hebreu está salvo. Daniel diz que Nebuzaradã é um animal sedento por sangue e poder. Abednego fala que eles precisam ser ainda mais cautelosos. Daniel fala que o milagre de Asher é uma boa notícia no meio de tanta desgraça e sai para ver o mocinho. Samu pede para chamar Urzabum em seu quarto. As iguaizinhas saem para investigar Fassur, enquanto a bruxa diz a Urzabum que soube que ele deu aulas para seu filho sem sua autorização. Urzabum diz que foi somente uma vez e diz que Labash é muito talentoso. Samu fala que seu filho nasceu para ser rei e diz que por causa da rebeldia de Urzabum vai proibir ele de continuar dando aulas no palácio. E diz que não deseja mal e pode dar uma compensação pela perda das aulas. O flautista fala que não precisa. A bruxa fala que ele sempre quer fazer tudo certinho e diz que o destino dela se cumpriu e ele está ali reverenciando ela como rainha. Urzabum pergunta se ela não se incomoda de realizar seus sonhos à custa de sangue de inocentes. E diz que sua mãe sempre disse que via um lado escuro nela e ele esperava que ela se afastasse das sombras. Samu fala que é a soberana do reino mais poderoso da terra. Ele pergunta se ela também conseguiu o que não se compra. Ela diz que tem tudo o que precisa e muito mais e manda ele ir embora. Na sinagoga, Zadok ensaia o pedido de casamento. Ravina acha graça da insegurança do pai. Daniel visita Asher na prisão. O mocinho conta que agora se chama Lázaro. E junto com seu nome antigo deixou para trás seu desejo de vingança. E está ali trancado, mas de certa forma libertou-se de uma prisão pior. Daniel conta que Lior partiu para uma missão muito importante. Lior segue em sua missão de tentar salvar a vida do filho de Nitocris. Talita e Samira chegam na casa da Lua e encontram Oziel. Elas falam que estão ali para saber o que ele tinha para contar sobre Fassur.
Osiel pede para elas irem embora. As duas insistem. Osiel fica nervoso e fala que elas são duas sementinhas do mal. Lázaro fala que ficou preocupado com Lior, porque não sabe se ele irá conseguir defender Belsazzar e a si próprio. Daniel diz que Deus o guiará. Daniel diz que Lázaro sairá dali para uma nova vida. Lázaro se questiona se um dia sairá. Daniel pergunta se ele tem dúvidas. O mocinho diz que não, e agradece a visita de Daniel. Enquanto isso, Belsazzar e Madai conversam às margens de um rio. Belsazzar está preocupado por não ter notícias de sua mãe, e fala que se fosse rei no lugar de Evil não teria sido passado para trás por Nebuzaradã. Nesse momento o mercenário se aproxima e observa os dois. Sammu-Ramate fala que Nebuzaradã não podia ter matado o sogro do governador. Nebuzaradã fala que não sabia quem o homem era. Ele fala que foi um impulso. A bruxa fala que um rei não pode agir por impulso. Nebuzaradã fala que o próprio Marduk expressa sua vontade através dele. Sammu-Ramate fala que o prazer que ele sente em matar pode atrapalhar a ligação dele com o Deus protetor, além de deixar os súditos inquietos. Furioso, Nebuzaradã diz que todos os homens devem tremer de pavor ao ouvir seu nome. Sammu insiste e pede para ele pensar duas vezes antes de matar alguém porque eles precisam de estabilidade no reino e não de pânico. O novo rei fala que se o homem não tivesse o afrontado não teria morrido, e diz que por ele mataria todos os hebreus. Sammu fala que ele precisa ser mais sábio e agir com frieza e não de modo inconsequente. Nebuzaradã fala que ele é o rei e ela não pode o criticar. Sammu baixa a bola e diz que somente está cumprindo seu papel de rainha e está o aconselhando. Um rei precisa agir com frieza e não de modo inconsequente. Se você assiste e gosta da novela O Rico e Lázaro, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários da novela. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.